Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Meu avô era um homem excepcional. Nascido em extrema pobreza, ele levou uma vida de crime na adolescência antes de se endireitar e se juntar ao exército indiano britânico, onde serviu com distinção. Após a independência da Índia, ele ganhou várias vitórias em nível nacional, medalhas de ouro no wrestling. Posteriormente, completou sua educação e abriu uma empresa de caminhões de sucesso. Ele viveu uma vida tão extraordinária que passou sua velhice simplesmente revivendo suas memórias com amigos e familiares por meio de suas grandes habilidades de contar histórias. Nós, netos, adoramos sentar ao seu redor como ele nos presenteava com histórias de sua vida bem vivida, e sempre parecia tão alegre quando fazia. Mas havia uma história que ele evitou contar a qualquer um de nós até estar quase em seu leito de morte. Uma história que ficou comigo, mesmo depois de todos esses anos. Lembro-me de tudo como se tivesse acontecido ontem, como seus olhos se arregalaram e suas mãos ossudas tremeram de medo enquanto ele contava a experiência mais assustadora de sua vida. Felizmente, eu tinha um gravador à mão e posso contar o que ele me disse, em suas palavras exatas. Tem certeza que quer gravar isso? Porque não é muito agradável. Tá bom então. Só não diga à sua mãe o que eu te digo aqui. Não quero ser responsabilizado por nenhum pesadelo que você possa ter por causa disso. Então tudo isso aconteceu em 1942, no meio da campanha de Araca. Os japoneses abriram caminho até a Birmânia, quero dizer Mianmar. A campanha foi o primeiro impulso ofensivo do exército aliado para repelir os japoneses. E deixe-me dizer-lhe, foi um fracasso espetacular. Não estávamos preparados para o ataque. Lembre-se, isso foi quando os indianos não podiam subir acima do posto de subedar-major e todos os postos de comando eram ocupados pelos britânicos. E eles não tinham ideia do que diabos estavam fazendo. Eles tinham pouca ou nenhuma experiência em lutar nas selvas abafadas, nossa infraestrutura de transporte, nossas linhas de abastecimento, eram pateticamente fracas. Inferno, Bengala, que deveria ser a plataforma de lançamento para a invasão, sofreu uma fome devastadora apenas um ano depois. Tenho certeza que você deve ter lido sobre isso na escola. Os japoneses, por outro lado, eram bem fortificados e realizavam emboscadas regularmente. Não foi surpreendente que esquadrões de patrulha inteiros fossem eliminados em um piscar de olhos. Os atacantes apareciam repentinamente das sombras e desapareciam antes que a ajuda chegasse. Foi terrível. Estávamos no limite o tempo todo. Cada galho que se quebrava, cada folha que farfalhava fazia nossos dedos apertarem o gatilho de nossos fuzis. Para gravar tudo isso, estavam as condições adversas. Éramos muito mais propensos a ser mortos por doenças do que pela guerra. A comida que comíamos mal dava para nos manter de pé, a ameaça de malária e desenteria sempre pairava sobre nós. Cobras, aranhas e outros insetos maiores do que qualquer coisa que já vimos rastejavam em nossos corpos emaciados enquanto dormíamos. Um bando de moscas, que pareciam pequenas nuvens escuras, desceu sobre os cadáveres de nossos irmãos. Foi um inferno. Estávamos permanentemente cobertos por camadas de sujeira. As chuvas açoitavam a floresta com uma frequência alarmante, deixando o clima tão úmido que parecia que nossa pele estava começando a derreter. As chuvas repetidas praticamente destruíram nossas linhas de comunicação, e o terreno ficou tão pantanoso que alguns soldados ficaram presos nele, até as coxas. Era tão ruim que, às vezes, foi nessa situação que aquele pesadelo apareceu em nossas vidas. Um dos piores aspectos da luta na selva era a guerra psicológica. Os japoneses sequestravam nossos soldados,
Torturavam-nos para obter informações, brutalizavam-nos além do que deveria ser humanamente aceitável e os mandavam de volta, mal se agarrando à vida. Nunca poderíamos salvá-los, e acho que esse era o ponto. Observar nossos camaradas, nossos irmãos de armas definhando diante de nós, enquanto nossos escassos suprimentos médicos não podiam fazer nada para ajudá-los. Mas isso não era o pior. Veja, uma coisa que eles adoravam fazer era usar nossos soldados como isca para atrair o resto de nós. Eles torturavam nossos soldados até a morte e os amarravam a uma árvore, geralmente em uma clareira, e se escondiam na floresta. Se saíssemos para ajudar, eles nos pegariam nas árvores. Tudo o que podíamos fazer era ficar escondidos e ouvir os espasmos de morte cheios de agonia de nossos companheiros soldados. Espere até que a última gota de vida seja espremida lentamente enquanto eles gritavam por suas mães. Foi um desses incidentes que mudou tudo. Ou, pelo menos, um incidente que parecia enganosamente com o pesadelo ao qual nos acostumamos. James Wavell, um parente distante de Archibald Wavell, o então comandante em chefe do exército indiano britânico, e mais tarde vice-rei, estava encarregado de nós. Foi ele quem nos mandou patrulhar naquele dia. Éramos cerca de uma dúzia de nós abrindo caminho pela selva quando ouvimos os gritos. Você vê, nas florestas, é realmente muito difícil rastrear a fonte de um ruído alto como esse. Se alguém grita, parece que vem de todos os lugares, como se a floresta estivesse ecoando o som e falando com você. Mas não desta vez. Instintivamente, quase em um nível primitivo, sabíamos de onde vinham os gritos. E quase como se estivéssemos atordoados, agarramos nossas armas com força e seguimos, ou mais provavelmente fomos levados até lá, se isso faz algum sentido. Não demoramos muito para encontrar o homem que estava gritando. Ele estava vestido com o uniforme do exército indiano, ou pelo menos as calças, sua camisa estava rasgada e pendurada em seus ombros. Ele estava, Deus, isso é difícil, ele estava amarrado a uma árvore e tinha as mãos na barriga, tentando empurrar para baixo os intestinos que se espalhavam como cordas grossas e ensanguentadas. E seus gritos. É como se eu ainda pudesse ouvi-los. Como se ainda estivessem fazendo meus ouvidos zumbirem. A dor naqueles gritos, eu podia sentir em meus ossos. Comecei a caminhar em direção a ele antes mesmo de perceber o que estava fazendo. Senti uma mão em meu ombro e fui puxado para trás com força. Olhei nos olhos do homem que me puxou de volta. Eles estavam bem abertos. Alarmado. Como se ele soubesse que algo estava seriamente errado aqui. Ele balançou a cabeça lentamente, avisando-me para não prosseguir, mesmo enquanto aquele homem continuava a gritar. Engoli em seco e assenti. Nós nos espalhamos na floresta, com nossas armas em punho, mantendo-nos à vista, para nos prepararmos para a emboscada japonesa. Estremeci quando galhos estalaram sob minhas botas. Percebi que estava com medo. Não dos japoneses presumivelmente escondidos nas árvores, em algum lugar perto de nós. Não. Mas o homem ferido na nossa frente. Foi tão bizarro. Eu não posso explicar isso. Mas eu senti isso. No fundo da minha alma. Cada fibra do meu ser estava gritando para eu fugir. Continuar correndo até deixar esse homem para trás. Posicionei-me ligeiramente à esquerda do homem e comecei a esperar. Esperando que ele morresse, e que aquilo, o que quer que fosse, acabasse. Mas isso não aconteceu. O homem gritou, chorou, soluçou, pediu ajuda, mas simplesmente não parecia morrer. Minutos se transformaram em horas e o sol começou a mergulhar no horizonte, mas ele continuou gritando. Ficamos enraizados em lugares distantes, incapazes de nos mover, como se hipnotizados pela estranha performance.
A lua subiu no céu e o sangue do homem começou a brilhar sob a luz branca que o atingiu. Mas ele ainda não morreu. Minhas pernas doíam, meu pescoço estava rígido e eu podia ouvir alguém à minha direita chorando baixinho de terror. Era como se soubéssemos. Sabia que não era aquele homem, mas nós que estávamos prestes a morrer. E então aconteceu. O homem parou de chorar. Então o mundo mergulhou no silêncio. E eu quero dizer silêncio completo. Não conseguimos ouvir nada. Qualquer coisa. Nenhum pássaro, nenhum grilo, nenhuma folha farfalhando ao vento. Não conseguíamos nem ouvir nossa própria respiração. Era como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. E então o homem se levantou. Ele facilmente arrancou a corda que o prendia no lugar e pulou de pé. Seus intestinos pendiam frouxos de sua barriga, que parecia que alguém havia feito um buraco nele. Porra! Metade de sua barriga se foi. Simplesmente sumiu. Eu podia ver através dele. Nenhum homem pode sobreviver a uma lesão como essa. Muito menos estar completamente bem como ele parecia estar. Você vê como estou com medo agora? Você vê como minhas mãos estão tremendo mesmo depois de todos esses anos, só de pensar naquela noite? Então você pode imaginar como fiquei apavorado quando aquele homem olhou para mim. Seus olhos dispararam para os meus, como se ele soubesse onde eu estava. Como se ele sempre soubesse onde eu estava. Havia tanta malícia em seus olhos que quase desmaiei de medo. E então ele gritou. Era alto e estridente. Como milhares de bebês gritando em nossos ouvidos. Lembro-me de tremer em minhas botas só de olhar para aquele rosnado odioso em seu rosto. Ele começou a correr em minha direção. Com essas passadas grandes e galopantes, cobrindo metade da distância em segundos. Felizmente, aquela explosão repentina de movimento restaurou meus sentidos e comecei a fugir dele. Deixei cair minha arma, minha mochila e apenas corri. Saltei sobre pequenas pedras e raízes crescidas demais, me escondi sob galhos, vadeei por entre matagais, tropecei no escuro, mas continuei correndo. Minhas botas em um ponto ficaram presas na lama encharcada, mas me libertei e levantei minhas pernas para continuar correndo. Dei uma olhada por cima do ombro e o vi se aproximando de mim, os intestinos batendo contra sua coxa enquanto ele corria. Ele estava sorrindo. De orelha a orelha. Como se a perseguição fosse a melhor coisa que já aconteceu com ele. Como se ele quisesse tomar seu tempo e realmente saborear a caçada. Mover, mover, mover. Deve ir mais rápido, pensei. Ouvi gritos atrás de mim, acompanhados por sons altos de rasgos e esmagamento. Ele estava acabando com o esquadrão de patrulha. Um por um. E logo seria a minha vez. Meus pulmões estavam pegando fogo, cada respiração um ato desesperado de sobrevivência. Minhas pernas estavam começando a tremer. Eu sabia que não duraria muito. Eu não poderia ultrapassá-lo. Mas eu poderia me esconder. Encontrei esta pequena fenda, onde esta árvore gigante havia sido arrancada, escondida em um canto escuro da floresta. Eu me arrastei para o pequeno buraco e me escondi nas sombras. Eu nem estava pensando em cobras ou alguma outra criatura venenosa esperando por mim no escuro. Eu só queria dar o fora daquela coisa. Aproximei os joelhos do peito, senti o coração martelar contra o externo e esperei. Esperei que aquela coisa me encontrasse e acabasse com tudo. Eu ouvi seus passos. Lento. Deliberar. Sentiu as folhas se mexerem e triturarem sob seus pés descalços. Então ele começou a assobiar. Era estranhamente melodioso, como um pássaro cantando uma ordem à floresta.
Ouvi a árvore caída ranger quando ele pisou nela e deslizou em minha direção. Gotas escuras de sangue caíram no chão a centímetros dos meus pés. Ele chamou por mim. Na voz da minha mãe. Ela já estava morta há mais de 5 anos naquele ponto. Gentilmente, com amor, ele me chamou. E ri quando eu não me movi. Coloquei as mãos no capacete, abaixei-o diante dos olhos e comecei a chorar o mais silenciosamente que pude. Tinha acabado. Eu sabia que ia morrer. Mas por alguma estranha razão, ele não me matou. Talvez seja porque ele queria deixar um sobrevivente vivo, sair e falar sobre ele, espalhar o terror que ele infligiu ao nosso pelotão de patrulha. Não sei. Eu nem sei quando ele saiu. Passei a noite toda ali, sozinho, tremendo naquele buraquinho. Mesmo quando o sol nasceu e iluminou o chão da floresta com luz, eu ainda me recusei a sair, tamanha era a extensão do meu medo. Não foi até que outra patrulha me encontrou que me senti seguro o suficiente para sair. Eles tiveram que me carregar de volta em uma maca. Eu estava delirando de medo, e cada músculo do meu corpo estava exausto. Mas eu estava vivo. Isso foi o mais perto que cheguei dessa coisa. Mas esse não foi meu único encontro com ele. Durante toda a minha estada lá, ouvi histórias sobre isso. Do meu próprio regimento e de outros, inferno, até os japoneses supostamente o encontraram. Essa coisa imortal que imitava vozes, fingia estar ferida e destruía esquadrões inteiros de uma vez. Ou como ele veio até você à noite, quando você estava dormindo, sussurrando ódio absoluto em seus ouvidos antes de arrastá-lo para longe e cortá-lo em pedaços. Alguns esquadrões de patrulha descobriram restos de cadáveres em lugares estranhos, como cabeças decapitadas no topo de árvores ou galhos espalhados em padrões estranhos perto do acampamento base. A certa altura, tememos estar perdendo mais homens para aquela coisa do que para os japoneses. Tenho certeza que eles sentiram o mesmo. Todos os horrores que testemunhei naquele país, os bombardeios aéreos, as doenças, os cadáveres queimados, não foram nada comparados àquela noite. Lembro-me de como me senti aliviado quando marchamos para Rangon. Mesmo com todas as armas e artilharia disparando ao meu redor, tudo o que eu conseguia pensar era que estava feliz por estar fora daquela maldita floresta. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.